é Leonardo, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e o Marco Civil da Internet, na minha opinião, não é uma panaceia, mas é sim um avanço. Meu nome é Moisés Monteiro, sou advogado formado pela Escola Mineira de Direito da PUC Minas, vice-presidente da Comissão OAB Jovem da Seccional da OAB de Minas Gerais. E o que eu penso do marco regulatório da internet é o seguinte: na relação entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta. Meu nome é Alexandre Ateniense, eu sou advogado especialista em Direito Digital, coordenador de uma pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação e perito judicial em assuntos de tecnologia da informação. Para mim, o Marco Civil da Internet, também chamado de Constituição dos Direitos dos Cidadãos na Internet, é apenas o início de outras tantas leis que vão nos demonstrar que a internet não é uma zona sem lei e que as pessoas não podem deliberadamente praticar ilícitos imaginando que vão se esconder através do anonimato da tecnologia. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! 105 milhões é o número preciso de usuários de internet no Brasil, quase a metade da população. Mas quem são essas pessoas? Que território é esse, o território virtual? Precisa de uma regulação? Precisa dizer o que é certo e o que é errado nesse espaço? O Horizonte Debate de hoje trata do Marco Civil da Internet. Qual a necessidade, doutor Alexandre, de se regular um espaço que é virtual, onde as pessoas se escondem? É preciso, de fato, regular algo que existe há 25 anos? Sem dúvida que é preciso, porque a internet hoje é a rua de ontem, né? Ou seja, eu digo que nós temos que entender que a internet é a extensão da nossa vida presencial. Tudo que acontece na nossa vida presencial hoje também acontece na internet, só que muitas vezes de forma potencializada, para o bem ou para o mal. Por isso é que nós precisamos regulamentar, porque a tecnologia em si ela tem um apelo muito grande para as pessoas em termos de se sentir mais forte, de praticar alguns ilícitos em decorrência do falso manto do anonimato. E, além disso, somado ao anonimato, se você tem uma ausência de leis, ausência de regulamentação, vai pairar aquela ideia de dizer, olha, tudo pode, porque não tem nada que te possa estabelecer limites. E o Marco Civil vem justamente para poder, primeiro, garantir direitos e deveres tanto aos cidadãos quanto também às empresas e outras entidades que estão usando a internet para a prática dos seus serviços. Leonardo, se a internet é esse espaço virtual onde indivíduos inteligentes e dedicados, o jovem brasileiro hoje passa em torno de 5, 6 horas conectado, existe uma lei que possa, de fato, regular, limitar o tráfego? A tecnologia ela não está muito à frente desse discurso jurídico que tenta regulamentá-la? Acho que não. Voltando um pouco à sua pergunta inicial, a internet, após 25 anos, não é a mesma internet daquela época. As coisas mudaram, né? É uma metamorfose e as leis precisam se adequar a essa nova realidade. Então, na minha opinião, o marco, ele não é uma panaceia, como foi dito, mas ele vem ajustar a lei, a Constituição, ao que hoje existe, toda essa evolução nos últimos 25 anos. É possível, com os recursos tecnológicos hoje em dia, garantir a aplicação dessa lei? Vamos dizer, existem policiais e juízes e promotores eletrônicos que conseguem fazer isso? Acho que garantir é uma palavra um pouco forte, né? Inclusive, um dos temas que possivelmente a gente vai debater aqui é o aspecto da neutralidade. Sim. Né? Um dos cernes do Marco Civil da Internet. Há ferramentais tecnológicos para ajudar, né, para fazer com que a lei seja seguida. Mas garantir é
é um termo forte. Então, assim, há ferramentais e espero que eles sejam utilizados o melhor possível para que isso ocorra. Doutor Moisés, regular ou não? Regular. Existe uma máxima no direito, eu nem sei apontar, talvez o doutor Alexandre até possa me ajudar, mas que diz o seguinte: ubi societas ibi jus, onde está a sociedade está o direito. E a sociedade ela evolui permanentemente. E eu acho que o direito tem que, se não conseguir acompanhar a sociedade, pelo menos se esmerar ao máximo em atingir aquilo que seria a possibilidade, sim, de regular e de tentar concatenar e estruturar aquilo que a sociedade produz de maneira muito libertária, né? O ser humano é muito criativo. Então, muitas vezes, a criatividade ela extrapola os limites, né? A gente estava conversando aqui antes sobre um humor mais ácido, sim, de repente, sobre cutucar um ao outro. Então, eu acho que a regulamentação ela é necessária. Agora, continuar contigo, doutor Moisés. Qual que é a chance da regulação levar à censura desse espaço que é um espaço anônimo às vezes, livre às vezes? Regular demais é passar do limite? É escapar entre as nossas mãos aquilo que a internet tem de mais fantástico? Veja bem, Jair, eu acho que é um debate complexo. É um debate complexo, porque a gente não se pode falar em censura no Brasil hoje. Falar em censura é quase que uma heresia, é quase que um pecado, né? Mas eu acho que precisa haver uma regulamentação efetiva e que seja capaz de cercear aquilo que eventualmente possa lesar a sociedade do ponto de vista, talvez, das relações de consumo, das relações com as crianças, né? Então, de repente, a censura ela vai atingir, sobretudo, esse ponto que trata com as crianças, né? Será que no momento do aprendizado, daquela questão do pau que não se endireita porque nasce torto, da gente vai mexer ali no início da vida, no momento de aprendizado, né? Na fase onde se absorve as ideias e dali se produz uma personalidade? Então eu acho que talvez eu possa ser um pouco polêmico nisso que eu vou dizer, mas eu acho que talvez do ponto de vista da regulamentação com relação às crianças, a gente vai talvez entrar... Doutor Alexandre, falávamos, né, de algumas fontes para se produzir o programa. Eu confesso que uma das fontes, que eu achei até muito engraçado, é de 3 personalidades que não são personalidades de fato da internet, os youtubers. Nós não nascemos na época dos youtubers, né? Os meninos, os adolescentes e os pré-adolescentes, a rapaziada que fica vendo os comentaristas de Minecraft e eles acabam introduzindo junto do comentário do jogo alguma coisa política, um humor mais sarcástico. Eu fui buscar 3 dinossauros, vamos dizer assim, Lobão, Roger do Traje a Rigor e o Danilo Gentili, indivíduos que produzem comunicação informal, parece que é da casa deles que eles produzem isso. Eles vão abominar em algum momento isso, dizendo que para que vai regular, isso é coisa do governo, que o governo quer fazer. Doutor Alexandre, vou repetir a pergunta que fiz ao doutor Moisés. Qual que é a chance de regular e perder a especificidade libertária de um fórum mundial, onde as pessoas dizem o que querem? Existem várias correntes que estudam essa regulamentação da internet. Dentre elas tem uma dos ciberlibertários, que são aqueles que defendem, é um professor norte-americano da Universidade de Harvard, John Perry Barlow, que fala, olha, aqui dali é um mundo à parte, que tem que ter regras próprias, que não tem nada a ver com essas regras que vocês aplicam aqui para o mundo presencial. Eu, particularmente, embora tenha sido até aluno de John Perry Barlow, falei, olha, não me filio a essa linha. Por quê? Porque, na verdade, essas regras precisam ser implementadas, porque nós temos que pensar que aqueles conteúdos que estão armazenados ali, naqueles locais onde as pessoas falam assim, não, deixa estar, não criem regras. Na verdade, tem uma empresa de marketing digital que tem grande parte da infraestrutura da internet, que é quem hospeda e quem determina quais são as regras do jogo, de acordo com seus interesses comerciais. Então, essa história de dizer, ali é um mundo à parte, não deve ter lei para regulamentar, não é bem assim. No fundo, nós temos uma discussão mundial
que está de um polo o Estado, que cada vez mais enfraquecido, porque não consegue exercer mais a sua legislação, a sua soberania perante os indivíduos que estão aí espalhados no mundo digital, e por outro, as grandes empresas que detêm grande parte da infraestrutura da internet, que querem prevalecer contra os interesses do Estado para poder se favorecer dos interesses comerciais, porque são grandes empresas bem-sucedidas de marketing digital. Então, não dá para poder imaginar. Eu acho que quando você colocou bem a pergunta para o professor Moisés, nós vimos o seguinte aqui, nós não podemos entender que, na verdade, nós estamos com dois problemas. Nós temos duas garantias. A liberdade de expressão, de um lado, e outro problema que é a questão de você ofender as pessoas. Porque o dano na internet é um dano muito real. Exato, né? Então, e mais potencializado. Sim. Então, você tem que lidar com duas garantias constitucionais, inclusive que a Constituição veda o anonimato, que é um outro aspecto muito importante se ressaltar. E aí você tem que ter um critério de proporcionalidade, ou seja, ofender alguém, ou seja, caluniar, difamar, injuriar, continua sendo a mesma coisa, só mudou o cenário por onde isso acontece. Por isso é que eu acho que nós não temos que simplesmente achar que ali é um mundo à parte, que nada deve ser regulamentado conforme fazíamos no mundo presencial. Pelo contrário, nós temos inclusive hoje projetos de leis que aumentam inclusive a potencialidade do dano, penas maiores para aqueles atos que estão praticados pela internet, porque, como eu disse, tudo que acontece ali é de uma forma muito mais potencializada. E só terminando, essa questão de dizer que a tecnologia vem na frente da legislação, ok, isso de fato acontece. A legislação sempre vem a reboque. Nós nunca vamos conseguir resolver problemas de situações que tecnologicamente foram criadas pelo ser humano, que tem uma capacidade fantástica. Na semana passada, o processo legislativo é mais lento. Mas isso não significa dizer que não é solúvel. Isso, aos poucos, a gente vai ajustando. Leonardo, o aparato tecnológico, né, assim, o Google, o YouTube, o Facebook, eles estão prontos para poder receber o que a lei determina? Me lembro que há uns 8 anos atrás, uma modelo mineira, a Daniela Sicarelli, que foi filmada na praia, namorando, né? Ela travou a internet no Brasil todo, acredito que no mundo todo, porque queria que eliminasse aquele específico vídeo dela. Parou tudo. O sujeito que administra, né, o algoritmo que administra o Google, ele consegue hoje seguir esse padrão da lei? Assim? Ou quando ele se coloca, o grande conglomerado, não, vocês estão regulando uma coisa que não tem jeito. É possível? Eu acho que um é um aparato tecnológico em si, o outro é um aparato organizacional da empresa, ok? O custo computacional para que a empresa leve a cabo toda a regulamentação para todos os usuários, acho que seria inviável do ponto de vista econômico e financeiro, né? Mas eu queria pegar uma deixa que o Alexandre e vocês estavam conversando, que eu acho que hoje há a junção entre o ciber e o real. De forma que o que muda hoje é a mídia. E essa mídia, como o Alexandre bem colocou, ela potencializa o dano. E aí entra o Estado em favor, na minha opinião, do cidadão para que possa regular. Né? Eu acho isso importante também. O que você tem feito, afinal de contas, para poder controlar a sua internet? Voltamos daqui a pouco, após um breve intervalo. Até daqui a pouco.